casa do Senhor é uma bênção. É um momento de desconectar e conectar com Ele, né? Se desconectar do mundo e conectar com Ele. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite. 2 Samuel, capítulo 9. Certo dia Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonathan. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. As suas obras, respondeu ele. E o rei, as suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa? Como prometi a Deus. Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jona, ele é aleijado dos 2 pés. E onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Mequim, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jona e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se, encostou o rosto no chão diante de Davi e, em sinal de respeito, Davi disse: Mefibosete. Ele disse: as suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, eu estou aqui diante da Tua presença nessa quarta-feira, Senhor, nesse culto da vitória. Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, às nossas mentes, todo empecilho, toda, ó Deus, distração que possa cair por terra nesse momento. Deus, abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso coração para o que o Senhor quer falar nessa noite, meu Deus. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos, pela proteção do Senhor em nossas vidas. Amém? Quem crê pode dizer amém, pode se assentando. Irmãos, essa história aqui muitos já conhecem, né? Sobre Mefibosete, neto de Saul. E essa história vai falar de um homem que começou a vida diferente, né? Um homem que tinha riqueza, neto de Saul, neto de um rei. E o que me chama a atenção na história é que Davi queria honrar pela aliança que ele tinha com Jonathan. E eu falei: Senhor, quantos de nós vamos ser honrados? A nossa família é alcançada através de nós. Estamos sendo ponte, né, para que nossas famílias sejam alcançadas, como Jonathan foi a aliança para Mefibosete ser honrado. E eu falei: meu Deus, que forte é essa passagem de Jonathan. Porque Jonathan, se a gente for ver a história dele, o próprio pai, né, deu o decreto dele de morte. Quando ali houve uma situação em que ele lutou, ele levou um mel, se eu me recordo bem, né, pastor? Ele levou um mel e o Saul falou que não era para ninguém comer durante aquele período. E ele, com fome ali, Jonathan comeu. E Saul decretou a morte do filho. E por uma situação ele foi livrado da morte. E Davi e ele criaram-se uma aliança. Jonathan era íntegro, era temente a Deus. Ele não se deixou levar pelas circunstâncias que o pai dele estava vivendo. E quantos de nós estamos nos deixando levar pela situação ou pelas circunstâncias que estamos vivendo? E eu falei: meu Deus, será que eu estou sendo um Jonathan? Será que eu estou sendo como Jonathan no dia de hoje? E o Mefibosete, né? Rico, nasceu rico, ali tinha tudo, né? Tinha alimentação boa, boas roupas, boas vestes. E a partir do momento em que ele cai ali, fugindo, né? O decreto dele, a vida dele muda. A situação, né?
Porque o decreto, só Deus. Glória a Deus, aleluia. E eu falei, meu Deus, depois que Jonathan caiu, ou depois que Mefibosete caiu, e fugindo ainda, ele ficou aleijado, olha como mudou tudo a situação da vida dele, né? E quantas vezes, às vezes, em nossas vidas, parece estar assim, como Mefibosete foi parar em terra de Lodebar, terra de esquecimento, terra de tristeza. Será que nós estamos vivendo em Lodebar? Lodebar não é lugar para a gente. Lodebar não é lugar para quem crê e quem conhece o Deus vivo. Irmão, se você está vivendo na terra de Lodebar, hoje é noite de você sair. O Senhor fala, terra de Lodebar, terra de esquecimento, terra de tristeza, terra de amargura. A gente com Deus vivo, Deus poderoso, às vezes estamos deixando o inimigo nos aprisionar nessa terra. Nos aprisionar pelas circunstâncias que vão surgindo. Eu recentemente perdi uma tia, né, para o câncer. A minha família é muito grande, por parte de pai são 9 tios e por parte de mãe são 6. E aí uma das minhas tias, por parte de pai, ela foi para a glória. Eu creio na salvação dela, porque ela aceitou Jesus. Amém. Irmãos, que a gente não espere uma situação difícil para ficar firme diante da presença do Senhor. Ela não teve uma oportunidade de caminhar na presença do Senhor como a gente tem. Mas eu creio na vida eterna dela, que ela aceitou Jesus, aleluia. E nessa semana agora, o irmão mais velho da minha mãe foi para o hospital também, passando mal. Uma das irmãs da minha mãe, a mais velha, já faleceu de câncer. E meu tio chegou no hospital também passando muito mal, já sem conseguir ir ao banheiro e tudo. E o médico abriram a barriga dele por completo. Que o médico falou que era uma situação que estava ali no intestino dele, mas era um câncer, irmãos. Eles só abriram ele por completo e fechou. Falou que não tem mais nada para fazer. Olha o decreto que ele se encontra. Conhece a palavra, mas está afastado. Eu falei, meu Deus, Senhor, que o Senhor não permita que eu passe por uma situação dessa, para chegar no extremo. E agora, qual o decreto que ele está ali, meu tio? Ele está ali no hospital e a família dele é um pouco conturbada. A esposa que ele casou e tudo são muito conturbados e já começaram uma campanha na internet atrás de recursos financeiros. E eu me assustei, eu falei, meu Deus. E eu recebi um áudio, não, futuramente se precisar para o velório a gente aguarda, da esposa dele. Eu falei, meu Deus, Senhor Jesus. E eu fico assim pedindo a misericórdia do Senhor para mim ali visitar o meu tio e que ele encontre também o caminho, a aproximação com Deus. O decreto dele ali, irmãos, é terra de Lodebar. Ele está na situação do esquecimento, da tristeza. Mas a gente crê num Deus que muda decretos. Se essa situação é para aproximar ele do Senhor, se é para ele se fortalecer diante da presença e voltar para o Senhor, só Deus sabe, irmãos. E assim é a nossa vida. Eu falei, Senhor, o que me diferencia do meu tio nessa situação? É que eu não estou ali num leito, irmãos. Eu não estou com esse decreto. Mas como temos que vigiar e nos atentar que terra de Lodebar não é o nosso lugar. Terra de esquecimento, terra de tristeza. Quantos de nós estamos deixando o inimigo nos afrontar, nos entristecer, igual a irmã contou o testemunho? Há quanto tempo um convite à família, um levantar um clamor dentro da sua casa, em prol da família, em prol da situação, em prol do decreto ali, que está de morte muitas das vezes. E o Senhor fala nessa noite para mim e para você, terra de Lodebar não é o seu lugar. Irmãos, Mefibosete,
o que diz, né? Ele era o que diz assim nessa reflexão para mim. Eu falei, Senhor, Mefibosete, ali naquela terra de Lodebar, depois de virar aleijado, ele era criança, né? Pensa você já crescer ali naquela terra, no esquecimento, cabisbaixo, triste, às vezes passando fome. E lembrava, irmãos, que teve um avô rei de um Deus vivo. Quem é que lembra passando tanto tempo assim? Mas o Senhor falou no meu coração: ei, há pessoas que no momento em que pensa que está fraco é que você está forte. Na verdade, há momentos que a gente fala: não, cadê, meu Deus? E aí, Senhor, eu oro, eu te busco, mas parece que nada está acontecendo. E o Senhor fala nessa noite para mim e para você: é nesse momento em que Ele age, é nesse momento em que Ele carrega eu e você nos braços dele, irmãos. E no momento em que a gente está passando por prova, é igual na escola, o professor ele fica em silêncio. O professor ele fica em silêncio. E às vezes eu vejo alguns irmãos ou pessoas que crêem na palavra querendo desistir. Irmãos, desistir de quê? Desistir de chamar, desistir de estar aqui na presença do Senhor? E eu vou te falar, não tem outro lugar não. Não tem, irmãos. Aí fora a coisa não está bonita não. Desistir é entregar a tua alma para o diabo? Será que é mais forte? É mais fácil, né? A gente entregar a nossa alma para o diabo do que permanecer firme diante da presença do Senhor? Desistir. Ai, meu Deus, Jesus, eu não aguento mais. Irmãos, o Senhor passou pela terra, sofreu as nossas dores, e na palavra diz: toma a tua cruz e siga-me. E muitas das vezes uma situação pequena a gente já está chorando. Meu Deus, a palavra ela corta dos dois lados. Eu vinha: ai Jesus, com quem eu vou deixar a Sara vai ficar chorando para levar a palavra. E aí o Senhor falando: meu Deus, para de reclamar. Tu já passou o dia todo de trabalho. Quantas vitórias eu te dei naquele ambiente de trabalho. Quantas afrontas eu já passei ali no ambiente de trabalho, calado, irmãos. E o Senhor dando resposta. É o Senhor que responde por nós. O crente, ele não tem oração contrária. Ei, olha, Deus vai te pegar. Não, irmãos. Não, é orar pela vida. Porque muitas das pessoas deixam o inimigo agir sobre a vida delas. Algumas, claro, faz hora extra, né? O inimigo nem quer mais, mas ela está ali disposta a fazer hora extra para ele. Irmãos, mas é o agir do inimigo na vida dela. O que a gente tem que fazer é orar. Orar, falar: Senhor, é uma alma, Senhor, é uma vida, está me afrontando, mas Senhor, é teu filho. Como a irmã louvou, quanto vale? Qual é o valor de uma alma? Não é verdade? A queda de Mefibosete, irmãos, como as circunstâncias da vida podem nos deixar feridos, né? Como a gente estava falando agora, feridos, afastados do nosso propósito. Mefibosete, quando cai, né? O meu pensamento, falando: meu Deus, Mefibosete ainda era uma criança, mas deve ter crescido achando que aquela terra era o ambiente dele. Ele era uma criança quando isso aconteceu. E eu falei: Senhor, será que eu estou passando por isso? Às vezes me esqueço do Deus em que eu sirvo e vou ficando cabisbaixa, vou querendo aceitar um local que não pertence a mim, por falta de posicionamento, por falta de renúncia. Irmãos, crer na palavra é renúncia. Essa palavra que muitos locais estão pregando, que a palavra não é conserto, não é a palavra que eu conheço não, irmãos. Porque se você abrir a Bíblia, vai ser conserto, vai ser mudança, vai ser transformação. Não é verdade? A palavra que eu vinha trazer hoje era diferente. Ela falava assim: não adianta sermos ouvintes, é se enganarmos.
Eu vou pro culto, vou ouvir a palavra. Eita, agora, hoje eu saí assim, meu Deus, hoje tudo vai mudar na minha vida. E no outro dia, a palavra está lá, fechada. Não, estou muito ocupada, meu trabalho, não sei o quê. E é igual eu já contei aqui antes. Irmãos, é necessário meditar na palavra. Pelo menos um dia ali. Se você estiver, muitas pessoas têm insônia. Olha um remédio bom para insônia. Irmãos, eu venho enfrentando uma situação de insônia. Eu já acordo bem tarde. Às vezes eu posto aqui, quando é segunda-feira, vamos, gente, para mais um dia. E meu chefe brinca comigo: por que você não vira uma influência? Eu falei: uma influência? Vou influenciar quem 4 horas da manhã, pelo amor de Deus, o povo nem acordou. Aí ele: não, mas todo mundo vai te seguir, faz isso e aquilo. Ele brinca, porque às vezes eu posto assim: vamos iniciar a semana, já 4 horas da manhã. E aquele iniciar a semana, irmãos, a primeira coisa que eu pego o celular, já abro o devocional ali. Devocional. Se você fazer um método com o Senhor, ou antes de dormir, vem um sono. Se você abrir a palavra, irmãos, parece que é um remédio, você toma um calmante. Às vezes eu estou lendo a palavra antes de dormir e eu nem consigo mais entender as palavras. Eu eito, meu Deus, que sono é esse que me veio? Mas é necessário meditar. E a palavra, ela é transformação, ela é renúncia. Essa palavra que eles pregam, que Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. E a gente não vai entrar no céu da maneira que a gente quiser, não. Porque a palavra diz que a porta é estreita. Quer estar na igreja, mas final de semana quer estar bebendo. Quer estar na igreja, mas final de semana, ou o tempo que dá, escutando música do mundo. Quer estar na igreja e está mentindo. Quer estar na igreja comprando e não pagando. Irmãos, não, a palavra é transformação. Da mesma forma que a palavra é transformação, a terra de Lodebar não é o nosso lugar. Na verdade, todos os dias é uma batalha, irmãos. Não é fácil estar diante da presença, estar buscando o Senhor, onde já diz: o mundo jaz do maligno. Então aquele que está pensando em desistir, aquele que está fraco diante da presença do Senhor, o mundo é o diabo. A outra saída é falar: tem um filme que fala, ele pergunta: posso entrar na sua vida? O diabo pergunta: deixa eu entrar na sua vida. Se tiver difícil para o crente que conhece a palavra, se tiver difícil na casa do Senhor, irmãos, outro caminho é esse. Não vai pensando assim que eu já pensei, não, vou ficar um tempo sem congregar, que agora tem um pessoal que fica sem congregar, e ler a palavra em casa. Irmãos, a gente vai desistindo, você vai se cansando. Houve um tempo que a gente saiu ali da Ebenezer do Araguari, que o André trabalhava na madrugada, e a gente parou de congregar. Irmãos, você vai se distanciando da palavra, você vai se distanciando. E a palavra já diz: como é bom, alegrai-vos quando estiver na casa do Senhor. A gente tem que ter a alegria de estar aqui na casa do Senhor. E a mudança também, a transformação, para a gente sair da terra de Lodebar. Porque está um dia na casa do Senhor, outro dia com o pé em Lodebar. Um dia na casa do Senhor, outro dia com o pé em Lodebar. Não, irmãos, é uma terra que não pertence àquele que crê a palavra. Tanto que Mefibosete, eu fico imaginando quando ele foi tirado daquele lugar, o medo dele, pois Davi, houve aquela situação, ele foi o sucessor de Saul. Então pensa o medo, de Mefibosete: meu Deus, o que esse homem quer comigo? Na época da minha família, houve aquela situação com meu avô, coisa boa é que a pessoa, com certeza ele pensou que não era. Ele diz até na palavra: Senhor, Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valo mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo?
Por que o Senhor é tão bondoso conosco? Mesmo a gente errando e tentando voltar para a terra de Lodebar. Por que o Senhor é tão bondoso, irmãos? Mas tudo há um tempo determinado diante da presença do Senhor. Muitos dizem, Jesus está voltando. Jesus está voltando, eu escuto isso sempre. Mas o Senhor volta a todo momento. Todo momento tem alguém morrendo. Né? Todo momento tem alguém aí que não volta para casa. Então é necessário sair de terra de Lodebar. Diz que Mefibosete saiu e não diz que ele falou, esqueci uns bagulho lá na minha casa antiga, esqueci um pouco de roupa para ir buscar. Não, ele saiu da terra de Lodebar, aquela terra de esquecimento em que ele estava vivendo. A graça do rei de Davi. Quando Davi se tornou rei, ele lembrou da aliança que tinha com Jonathan. Será que estamos sendo também canal de bênção para a nossa família? Será que através de nós, o Senhor está alcançando os nossos familiares? Irmãos, às vezes tem só você que está aqui servindo a um Deus vivo. E é clamar, é se posicionar. Na Bíblia que fala que no momento em que Maria foi no túmulo, foi necessário ela entrar para ver realmente que o Senhor Jesus tinha ressuscitado e para o anjo falar com ela. Então é necessário a gente se posicionar e falar, ei, eu creio na palavra, sou eu, Deus, que oro pela minha família, que busco. Não é aceitar o decreto, né? A irmã contou um testemunho, que lindo. A partir do momento em que a irmã se posicionou, ei, não, calma aí, eu sou serva do Deus vivo. Eu vou crer pela minha palavra, pela minha filha, pelo meu genro. E é necessário a gente ser canal, como Jonathan foi canal para Mefibosete. Para posteriormente Mefibosete foi abençoado pelo ato de Jonathan, de ser um homem íntegro, né? Mesmo diante ali do pai dele, ele não se curvou. Ele conhecia o Deus que tudo pode e ele teve a palavra dele. Aqui eu separei a restauração. Quando Mefibosete foi trazido à presença de Davi, ele temia por sua vida, pensando que seria punido por ser descendente de Saul. No entanto, Davi não apenas o acolheu, mas também o convidou a comer na sua mesa como filho do rei. Essa aceitação é poderoso. É um lembrete que, independente das nossas falhas antigas, independente das situações que a gente passou, a gente tem um lugar na mesa. A gente tem um lugar na mesa do rei. Você crê nisso? Você tem um lugar, irmão. Eu tenho um lugar. Eu creio, Senhor. Eu tenho um lugar. A minha família tem um lugar na mesa do rei. E eu não posso deixar o inimigo prevalecer, irmãos. O que o cristão tem, o que a gente tem, é a aproximação do Senhor. É permanecer firme. Mesmo diante das situações e das diversidades que não são fáceis. Como eu falei, passando uma prova no meu trabalho e eu calada. Em certa situação, eu falei assim, meu Deus, mas que afronta, Senhor. Eu nem fico gritando por aí que eu sou evangélica, eu creio na palavra. Não, às vezes o inimigo já se incomoda só com a sua presença, irmãos. Né? Há pessoas que são, a gente sabe que são hospedeiros, né? Que há graus de demônios. E há pessoas em que recebe ali e utiliza-se para nos afrontar. E eu falei, Senhor. E aí no outro dia, o rapaz até tinha levado uma queda e ele falou, nossa, eu não falei que eu ia fazer uma curva para você não. Aí eu falei, mas não entendi. Ele, não, deu uma queda. Eu falei, não sei nada disso não. Mas é isso, o crente não precisa de oração contrária, né? A gente precisa de orar pela vida. Porque qual o valor de uma alma? Só o Senhor sabe. Ele passou por aqui, né? E ele tem a chave da morte nas mãos. Atualmente é o que mais se fala, né? Sobre a depressão,
sobre a ansiedade que as pessoas vêm sofrendo. E a gente cristão não está livre disso, irmãos. Não é todos os dias que a gente acorda, Senhor, obrigado. Não, tem dias de tristeza, tem dias de angústia. O Senhor Jesus mesmo, Ele sofreu angústia. E eu fico pensando, meu Deus, que angústia, né? Que o Senhor Jesus Cristo passou antes daquela morte de cruz. E mesmo assim Ele permaneceu fiel. Porque, irmãos, a gente passar por ansiedade, por depressão, não é uma situação fácil. Porque a minha mãe já passou por um momento muito difícil, que a minha mãe nem entrava em casa. Ela passava o dia todo no meio da rua. Estava parecendo uma pessoa andarilha. E a minha mãe é muito zelosa com casa, com as coisas dela. E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com a minha mãe? Ela passou uma semana só querendo ficar no meio da rua, só andando, irmãos. Aquilo ali é um trabalhado inimigo na vida dela. E o meu pai, ao invés de apoiá-la, falou para mim, leva ela daqui, leva, que eu não aguento mais, só fica no meio da rua, tá parecendo doida. E as pessoas da família riam, achavam engraçado. Não, daqui a pouco ela volta ao normal. E quantas das vezes a gente está assim, né? Parecendo que a gente está no fundo do poço. Igual minha mãe estava ali no fundo do poço. E eu clamei ao Senhor, levando ela para o hospital ali. E ela chorava muito. E eu falei, Senhor, será que eu vou ver minha mãe nessa situação? Enquanto passam, irmãos, essas situações, às vezes dentro de casa, com o filho, com o marido, parece que não vai ter a saída, né? Parece que a terra de Lodebar já consumiu a pessoa. Mas o Senhor, que eu e você servimos, né? É um Deus que tudo pode. É um Deus que tudo faz, que tudo transforma. E para concluir, irmãos, eu vou deixar aqui uma conclusão que eu fiz. A história de Mefibosete é uma poderosa ilustração da graça, né, do nosso Deus para com as nossas vidas. Assim como Mefibosete foi restaurado à mesa do rei, nós também somos chamados a experimentar essa graça. Que possamos sempre lembrar o quão importante, mesmo que de longe, feridos, abatidos, há um lugar na mesa do rei. Há um lugar na mesa do rei, para mim e para você, irmãos. E como é bom sentir a proteção do Senhor. Agora eu estava falando, mesmo que passando por ansiedade, a depressão, a pessoa não vai deixar de se tratar, né? Claro que tem hoje a medicina, tem os médicos, mas, irmão, você passar com Deus que tudo pode é diferente. Você poder colocar um louvor e se derramar na presença do Senhor, chorar, porque há momentos que não tem palavras. A gente só quer chorar. Há marcas e situações do passado, da infância, que nos marcam na nossa vida adulta e que parece que não deixa a gente avançar. Parece que aquelas marcas nos perseguem. Eu tenho marcas, irmãos. E vocês que estão aqui com certeza também têm. Às vezes feridas, tristezas. Mas é necessário, como Mefibosete. Hoje há coisas que eu lembro, mas que não me ferem mais. Porque eu fui curada. É necessário se permitir ser curada. É necessário sair da terra de Lodebar e não trazer nada com ela. Não diz aqui na palavra, eu até li e reli, que Mefibosete trouxe uma mala com ele. Eram as roupas ou era algo do tipo que eu tinha lá? Não, irmãos. Marcas, situações do passado. Quanto mais você se aproxima da presença do Senhor, Ele cura. Ele limpa. Irmãos, há um vazio no ser humano que só o Senhor preenche. A gente vê essas pessoas que têm dinheiro, essas condições financeiras, né? Que às vezes falam assim, estou com depressão. Aquele humorista mesmo, Whindersson Nunes, conquistou tudo, tem dinheiro. E pra gente que às vezes trabalha,
um mês para ganhar aquele salário, falar, tá brincando, tá com depressão. Irmãos, ele conhece a palavra, mas o mundo consumiu, ele está afogado. Irmãos, esse vazio que há no ser humano, que ele às vezes está com tristeza, angústia, dor, ressentimento, marcas do passado, é do tamanho do Senhor, é do tamanho do nosso Deus. E quando a gente se permite sair de Lodebar, e que o Senhor vai curando, limpando, você pode lembrar do passado, você pode lembrar da tua terra, mas você não quer voltar, porque você sabe que não é o seu lugar. Você sabe que está curado, que está limpo. Mas como fazer isso? Não é pedindo para o outro orar por você. O pastor pode orar, outra pessoa pode orar, mas é se aproximando e deixando ser transformado, irmãos. É necessário transformar. Em Hebreus 12 diz que o Senhor corrige, né, os filhos, quem Ele ama. A gente às vezes corrige os nossos filhos. Eu já corrigi Samuel uma vez. Estava no mercado com ele dando birra. Eu falei, oh meu Deus, menino, vem aqui. E se jogando, caiu por cima dos carros. Aí eu peguei esse menino e levei pro banheiro. Mamãe, eu não mexi lá, passando esse menino. Aí minha amiga estava passando na hora. Meu Deus, Jenny, você é uma mãe tão calma. Eu falei, irmã, mas quem ama corrige. Eu falei pra ela, eu lembro. E é como diz a palavra. O Senhor nos corrige. Às vezes, não, Senhor. Ai, Senhor, assim, ó, desse jeitinho aqui. Deus diz, não. Volta lá, pede perdão. Muda a situação, você errou. Irmão, quantas pessoas que às vezes hoje em dia não admitem que está errado. A sua verdade é absoluta. É uma alegria dourada. É a fraqueza de Jesus da pessoa. Irmãos, a gente erra, a gente é ser humano. E é reconhecer as nossas falhas. E falar, eu errei. Mesmo que dói, eu errei. Eu tenho um em casa, uma abençoadinha do meu marido. Ele não é uma bênção, é um alecrim dourado. Eu acho que para ele falar que errou, deve doer na alma dele. E eu falo, Jesus, quem pode transformar o coração? Sou eu, irmãos? Não. Ninguém transforma o outro. Aí eu vou casar com essa bênção que eu vou mudar ela. Não vai, não. Você está pegando, às vezes o Senhor está falando, não, acalma teu coração. O Senhor está tão bonitinho. Só tem uns coisinhas tortas assim, mas eu ajeito. Não vai ajeitar, não. Não vai ajeitar. Né? Busca aquele que crê na mesma crença que você, na mesma palavra ali. Porque ninguém muda ninguém. É o Senhor que muda, que vai nos transformando. Irmão, eu não tenho paciência, mas é o Senhor que vai transformando. Igual o pastor tem dado o curso, né, muito aproveitoso. Eu sou uma pessoa colérica, né? Jesus, eu sou difícil. E eu falo, Senhor, aí Deus fala, fica calada. E eu, oh meu Deus, eu vou morrer, Deus, morre. Mas fica calada. Cala a boca. Irmãos, tem hora que a gente escuta a voz do Senhor. Ai, não é meu jeito. Irmãos, é o Senhor nos moldando. E dói, tem hora que dói, tem hora que é ruim. Não é bom não, diz que a porta é estreita, ela não é larga. E a gente quer passar os bagulho. Não, irmãos. A porta ela é estreita, o Senhor vai nos transformando mesmo. Ele pega o barro e ele quebra. Oi, irmão, ser quebrado na presença do Senhor, meu Deus. Ele não remenda não, vai remendando a gente não, é quebrando. Cala a boca. Eu, ai Senhor, compreendi então. Tá bom. Porque, né, às vezes parece, nossa, eu tenho duas vozes aqui. Não é não, irmãos. É a carne e é o espírito. É o que a gente está alimentando mais. A gente sabe que vai dar uma treta. Sabe que é a carne. Eu tô achando que essa daqui combina mais comigo. Não é, irmãos. É porque você está alimentando mais a carne. Porque é a carne e o espírito. E a gente
Com a presença do Senhor, eu falo muito no meu trabalho. Ô Jesus, eu lido com os clientes lá. Eu falo, meu Deus, meu chefe, se pudesse uma vez por mês sair na porrada com o cliente, aí meu chefe, ô Jesus. Aí eu falo pro meu chefe, ô meu chefe, tudo que você vê de bom em mim é Jesus Cristo. Porque é Ele que tem que preencher a nossa vida e nos transformando e mudando, nos dando paciência. Eu sou assim e tal. Não é. Quando você se aproxima da palavra, você vai aprender a ter mansidão, você vai aprender a calar a boca, você vai aprender a parar de murmurar, você vai aprender a deixá-lo levar para viver o melhor de Deus. Aleluia! Não é verdade? Fique de pé nessa noite. Amém. Glória a Deus. E eu quero que a gente finalize assim. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar, você tem, irmãos, valor que você tem, eu sei, mesmo que o mundo diga ao contrário. O valor que você tem, Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até congenidos, inexcedíveis. Aí você pode então perceber que há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Ei, irmão, mesmo que o mundo diga que você não tem um valor, você tem um valor. Como foi cantado aqui nessa noite, ei, se posicione, porque você sabe que tem chamado, que tem propósito na tua vida. Ei, quanto mais o inimigo te afronta, é porque tem grandes coisas para o Senhor fazer através da sua vida. Você tem um chamado diante da presença dele. Deixa marcas do passado, deixa tristeza para trás e se posicione para você ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Você é instrumento na casa do Senhor. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade. Vamos dar uma salva.